Cordiais saudações. Deixa eu ajustar aqui o fiozinho. Pronto. Cordiais saudações. Meu nome é Fernando e bem-vindos aí ao meu canal. Eu vou falar aqui deste livrinho, né? Tem para imprimir no site do Centro Apologético Cristão de Pesquisa, que é o livrinho que eu imprimi para uso pessoal e para fazer os vídeos. Torre de Vigia, Torre de Babel, com essas mudanças doutrinárias da TJ. Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É um livro que foi escrito por um protestante, né, um presbítero protestante. Vou ver o nome dele agora aqui. Autor, presbítero Paulo Cristiano da Silva. E tem 17 páginas, tá? E o que trata esse opúsculo, do que ele trata? Ele trata das mudanças doutrinárias da Testemunha de Jeová. Então eles mostram, o autor mostra como a Testemunha de Jeová mentem, enganam os seus membros, as pessoas, enfim. E é muito interessante. Então, assim, cada dia eu vou ver se eu faço uma leitura com vocês deste livro. Talvez eu comente alguma coisa ou não. O livro é tão bom, muito bom, né? Que ele não precisa ser muito comentado, né? É só fazer uma leitura mesmo. Então eu vou começar aqui a leitura. Tá? Como você reagiria, ou melhor, vamos começar. Torre de Vigia ou Torre de Babel? Introdução, página 2. Como reagiria você caso determinada organização religiosa se apresentasse como sendo o canal exclusivo de comunicação de Deus sobre a Terra e o único caminho que lhe conduzirá à vida eterna? E se essa mesma religião organizada moderna ainda se intitulasse como a única religião verdadeira? Acataria você prontamente reivindicações tão sérias como essas como sendo verdadeiras, ou colocaria à prova tal organização? E se depois de ter examinado tal religião constatasse que seus líderes mudam constantemente suas posições doutrinárias, ensinando algo hoje como sendo a verdade de Jeová e amanhã mudasse de opinião, você ainda teria alguma dúvida quanto a se tal organização procede de Deus ou não? Por incrível que pareça, esta organização existe, é a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, conhecida popularmente como Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová dizem que tanto o que ensinavam antes como o que agora ensinam, sempre tem apoio bíblico. Ora, se o ensino da Torre de Vigia realmente tivesse apoio bíblico, não haveria tantas mudanças doutrinárias como veremos mais à frente. Como é que as Testemunhas de Jeová vão saber se o que lhe é ensinado agora como verdade será verdade daqui a 5 ou 10 anos? Tudo isso seria inócuo se elas não dissessem que o alimento espiritual, suas doutrinas, é dado diretamente por Deus. Adiantamos em dizer que se realmente recebem alguma direção, essa direção não procede daquele que disse: eu sou Jeová, não mudo, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Mas deve ter partido de outro Deus volúvel que muda de opinião de tempos em tempos. Alguns exemplos dessa posição doutrinária, incerta e contraditória, pode ser observada através da história das Testemunhas de Jeová. Vejamos agora as palavras das mudanças que nos referimos. E aqui tem uma tabelinha, nessa página tem uma tabela do que o que antes eles criam e o que eles creem agora. Tá? Tem uma tabela nessa página e na seguinte também. Que eu vou virar aqui a página. Opa! Outra tabela aqui. Deixa aí só para vocês verem alguns segundos aí. Do que eles criam antes e do que eles creem agora, né? O antes e o depois.
E o autor deixou bibliografia no final, de onde foram retiradas, né, essas mudanças. Ele prova que realmente houve mudanças, tem a bibliografia no final do opúsculo. Tá? Bom, antes criam que o tempo do fim havia começado em 1799. Agora creem que o tempo do fim começou em 1914. 2. Que a presença invisível tinha ocorrido em 1874. Agora creem que a presença invisível ocorreu em 1914. Antes criam que a ressurreição dos ungidos tinha começado em 1875. Agora creem que a ressurreição começou em 1918. Antes criam que a chamada celestial tinha terminado em 1931. Agora creem que a chamada celestial terminou em 1935. Antes criam que a Batalha do Armagedon terminaria em 1914 com a destruição dos governos da Terra. Agora creem que o Armagedon ainda está por vir. Antes criam que a cristandade significava em espírito e em verdade. Agora creem que a cristandade significa cristianismo apóstata. Antes criam que a bandeira não tinha nada a ver com a idolatria. Agora creem que a saudação à bandeira representa a idolatria. Antes criam que os ressuscitados depois do Armagedon não mais se casariam. Agora creem que Deus não negaria para os ressuscitados depois do Armagedon o casamento. Antes criam que a cruz era um símbolo cristão. Agora creem que a cruz é um símbolo pagão. Antes criam que os negros tinham capacidade mental inferior ao branco. Agora creem que os negros têm inteligência igual aos brancos. Antes criam que o dízimo era bíblico e deveria ser trazido à congregação de Deus. Agora creem que o dízimo não é para os cristãos. Antes criam que algumas formas sexuais dentro do casamento poderiam ser consideradas como adultério. Agora creem que o adultério só ocorre fora do casamento. Antes criam que a grande multidão poderia ser considerada parte da igreja que iria morar no céu. Agora creem que a grande multidão é uma classe terrena e só 144 mil é que vão para o céu. Antes criam que o retorno dos judeus à Palestina era resultado do cumprimento das profecias bíblicas. Agora creem que o retorno dos judeus à Palestina nada tinha a ver com as profecias bíblicas. Antes criam que Jesus não era o arcanjo Miguel. Agora creem que Jesus era o arcanjo Miguel. Antes criam que Jesus poderia ser adorado. Agora creem que Jesus não pode ser adorado. Antes criam que não existia na Bíblia nenhum mandamento que proibia o serviço militar. Agora creem que o serviço militar não deve ser praticado pelas testemunhas de Jeová. Antes criam que sufocado e o sangue de Atos 15 dizia respeito à alimentação. Agora creem que o sangue de Atos 15 diz respeito a não fazer transfusões de sangue. Antes criam que a doação de órgãos era considerada canibalismo. Agora creem que o transplante de órgãos não é coisa proibida. Antes criam que a vacinação era proibida pela lei de Deus. Agora creem que a vacinação não é proibida. Antes criam que atualmente Jesus estava separando as ovelhas dos cabritos. Agora creem que essa separação é para o futuro. Antes criam que o julgamento das nações estava sendo realizado à medida que as pessoas aceitavam ou rejeitavam a pregação das testemunhas de Jeová. Agora creem que tal julgamento só acontecerá no futuro. Antes criam que Natal podia ser comemorado. Agora creem que o Natal não pode ser comemorado, pois é de origem pagã. Antes criam que a geração de 1914 não passaria. Agora está ausente de suas publicações. Mais mudanças. Transplantes de órgãos são proibidos? Não. Então ele fez o esquema que o autor fez aqui, ó. Não, sim, tá? Eu vou ler essa página aqui para vocês. Tá bom? Vou ler esses 6 itens aqui para vocês. Então, item 1, transplantes de órgãos, tá? Transplantes de órgãos são proibidos? Não. A sentinela do dia 1º de fevereiro de 63, página 96. Sim. A sentinela de 1º de junho de 1968, 349.
Não. A sentinela do dia 1º de setembro de 80, página 31. As testemunhas de Jeová voltaram ou não, pontos de vista anteriores. Pode a luz dada por Jeová retroceder? Os habitantes de Sodoma e Gomorra vão ressuscitar? Não. A sentinela, 1º de junho de 1988, página 31. Sim. Poderá viver para sempre, página 179, edição de 1982. Não. Revelação seu grande clímax, página 273. Sim. Estudo perspicaz das escrituras, página 985, 2 volumes em inglês. Não. Poderá viver para sempre, página 179, edição de 1989. Sim. A sentinela do dia 1º de agosto de 1965, página 479 em inglês. Não. Do paraíso perdido ao paraíso recuperado, página 236. Se é verdade que a vereda dos justos brilha mais e mais por vontade de Jeová, então se em 1964 foi mudado o conceito de não ressuscitar para ressuscitar, foi sinal que Jeová lançara uma nova luz sobre a organização, certo? Mas como poderia o mesmo Jeová, 24 anos depois, enviar uma outra luz contradizendo a luz anterior que ele enviara? 3. Vacinações eram proibidas? Sim. A Idade de Ouro, 4 de fevereiro de 1931, página 231, em inglês. Não. A Sentinela, 1º de fevereiro de 1959, página 96. Item 4. Jesus pode ser adorado? Sim. A Sentinela, novembro de 1879, página 4. Não. A Sentinela, 1º de janeiro de 53, página 31. Sim, Certificado de Todas as Coisas, edição de 1960, página 104. Sim, Tradução do Novo Mundo, edição de 1967, em Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Não, Tradução do Novo Mundo, desde a edição de 1977 até hoje. 5. Existe adoração relativa? Não. Certificado de Todas as Coisas, 1960, página 244. Sim, A Sentinela, 15 de janeiro de 1992, página 23. 6. As autoridades superiores são governantes do mundo? Sim, criam antigamente. Não, Salvação, página 227. Sim, A Verdade Conduz à Vida Eterna, página 158. Esses são alguns exemplos das dezenas de mudanças que a organização vem fazendo através dos anos. Existem muitas outras ainda. Compare a declaração a seguir com o que você viu acima. A atual classe do Vigia, de vez em quando, também teve de esclarecer seus conceitos. Além disso, considerados no contexto, não foram a maioria dos ajustes que houve relativamente pequenos? A Sentinela, 15 de agosto de 1997, página 16. Isso corresponde à verdade dos fatos? Como você pode perceber, tais ajustes não foram de vez em quando e nem tão pouco assim como quer que acreditemos. Agora pondere no que dizia a organização no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 32. Não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Observe o quadro acima e responde as perguntas abaixo. Qual das duas versões é a verdadeira? O que criam antes ou o que criam agora? Quem mudou foi Jeová ou a torre de vigia? 3. Quem falou foi Jeová ou o corpo governante? Quem garante que a organização não mudará suas crenças outra vez? Estará você seguro no que crê atualmente? Esta é uma organização humana ou é uma organização de Jeová? Uma nova luz contradiz a outra? Isso pode se chamar torre de vigia ou se encaixaria melhor com uma torre de Babel? Uma testemunha de Jeová conseguiria responder a tais perguntas comprometedoras? Creio que não, né? Então, esse livro é tão bom que nem precisa de comentários, né? Isso aí é o próprio presbítero protestante que colocou as perguntas e todas essas contradições, né? Essa é a primeira parte, ainda vou continuar lendo este pequeno livro e vou deixar o link na descrição do vídeo e fui!